Olá, amigos. Bem-vindos para mais um encontro do SEAC no Lar, uma oportunidade que nós temos de juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. É sempre um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês nas noites de quarta-feira. Hoje, como sempre, eu tenho a companhia do nosso amigo José Rubo. José. Boa noite a todos os amigos que nos veem e nos ouvem pela TV SEAC, Rádio SEAC e as redes sociais. Obrigado, José. E nessa noite nós temos o estudo do livro Pão Nosso e o capítulo, a lição 165. Antes de partirmos para o estudo propriamente dito, nós sempre fazemos alguma orientação sobre a prática do Evangelho no Lar para aqueles que nos acompanham, que pela primeira vez nos ouvem ou nos assistam, possam entender o princípio, o método. O encontro do Evangelho no Lar é proposto por Jesus e é realizado pela primeira vez na casa de Pedro, com a família do apóstolo. Portanto, é uma indicação encontrada no Evangelho. E esse encontro com a família para o estudo do Evangelho é por demais importante, é uma oportunidade que o núcleo familiar confere de adentrar aos estudos das leis naturais, as leis de Deus, conforme nos foram ensinadas por Jesus. E tem por objetivo não só disseminar a prática, a regularidade desse encontro, como também fornecer ao núcleo familiar uma proteção vibratória que é criada ao longo do tempo com essa prática, naquele lar, naquela localidade, e que aos poucos ainda se espalha pela vizinhança, pela localidade onde o lar se encontra. A Federação Espírita nos orienta uma metodologia simples para a realização desse encontro, que iniciemos com uma prece, como em geral fazemos em todos os encontros, cuja finalidade é o estudo do Evangelho. Após a prece inicial, onde pedimos a permissão de Deus e a proteção dos espíritos que se fazem presentes para a orientação, seleciona-se um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou como nós realizamos aqui nesse encontro, de um livro cujo teor das mensagens seja de cunho evangélico. O livro Pão Nosso é psicografia de Francisco Cândido Xavier, tendo a autoria espiritual de Emmanuel, e faz parte de uma série onde o autor espiritual trata dos versículos do Evangelho e traz ali os seus esclarecimentos. Isso facilita o estudo e a compreensão e mesmo a aplicação no dia a dia. Após a seleção e leitura do texto selecionado, é possível que se façam comentários e reflexões a respeito da mensagem que foi trazida. E dos comentários e reflexões, evidentemente, todos que fazem parte do grupo podem participar. Encerrada essa etapa, o grupo pode, através de uma prece, que também seria a prece de encerramento do encontro, oferecer as suas boas vibrações para aqueles que necessitam, aquelas criaturas que estão hospitalizadas ou, de alguma maneira, abandonadas à própria sorte, e que, por isso, passam por desconfortos durante a existência. Tendo encerrado essa parte,
é comum que haja a distribuição aos presentes da água fluidificada. Água fluidificada é uma água potável, aquela que nós temos no filtro, que é colocada no início da reunião e que durante o processo da reunião ela vai sofrendo as alterações a partir das boas vibrações que aquele grupo oferece durante o estudo. E com isso, então, ela sofre uma alteração molecular que nós chamamos de fluidificação ou magnetização. E essa água magnetizada, a princípio, oferece àqueles que vão sorvê-la ao final a mudança dos seus fluidos e que podem favorecer a absorção de melhores vibrações. Não faz milagre, mas predispõe o organismo a uma melhor percepção das boas vibrações contidas no ambiente. O núcleo familiar pode ser formado por diversas pessoas e que não necessariamente queiram participar desse momento. Por isso, aquele que se propõe a realizar o encontro, ele faz o convite a todos os demais e realiza com aqueles que aceitarem o convite. E pode realizar sozinho também, caso ninguém queira participar. É importante para esses encontros que haja um dia da semana e um horário determinado, que sejam fixados previamente e sempre sejam realizados no mesmo horário. O porquê dessa orientação? Porque essa orientação nos ajuda a ter a disciplina, a regularidade. Nós vamos fazer daquele propósito algo que acontecerá com uma certa frequência em nossa vida. Com isso, então, assumimos o compromisso dessa realização. Nada além disso. Quanto tempo? 15 minutos, 30 minutos, aquilo que for necessário. É ideal que não se estenda por muito tempo, é ideal que haja tempo para as reflexões, né? E que todos possam aproveitar. Também recomenda-se, eu acredito que essa recomendação é muito importante, que aqueles que são médiums, aqueles que são sensitivos, não permitam manifestações mediúnicas nesse momento. Esse momento é um momento de estudo, um momento em família, e não é um momento das manifestações da espiritualidade. Muito embora haja, durante esse processo de reflexões, as intuições que os bons espíritos vão nos oferecer, mas não serão através do processo mediúnico, será através do processo intuitivo. E dessa maneira, então, nós teremos o compromisso do estudo, do desenvolvimento em nós mesmos e depois a tarefa da aplicação em nossa vida. Evangelho no Lar é um compromisso nosso conosco para que possamos realizar as alterações em nossa existência de maneira que nos tornemos pessoas melhores e assim cumprindo os desígnios do Pai. Então é um momento que deve ser de aprendizado, mas também é um momento prazeroso, um momento onde as pessoas se acostumam com essa possibilidade de conhecimento do Evangelho. Algum comentário, José? Não, Maurício, muito bem explicado. Talvez eu chamaria bastante atenção para esse aspecto da melhoria pessoal, né? Que nós estamos buscando essa melhoria, que esse é o objetivo, tornarmos-nos pessoas melhores do que somos hoje, sempre um pouco melhor, sempre avançando nessa evolução espiritual, sempre avançando na nossa reforma íntima, moral e espiritual. Ok, obrigado.
bem lembrado, José, o reforço sobre essa condição que nós aplicamos a nós mesmos. Então, tendo essa explicação inicial, que eu acredito que é mais do que suficiente, no entanto, se o companheiro tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode-se utilizar das redes sociais, aqui do Facebook ou do YouTube, onde são transmitidos esse nosso encontro, e deixa aí sua pergunta, seu questionamento, e nós responderemos tão logo seja possível. É importante que haja essa participação e nós estamos aqui pretendendo que todo esclarecimento seja oferecido. Como dissemos, então, podemos partir para o estudo propriamente dito, seguindo aquele roteiro inicial que eu apresentei. O primeiro momento, a primeira etapa, é a prece, uma prece de abertura. Eu convido todos os senhores, então, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, a quem dirigimos a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, nos reunimos, uma vez mais, com o propósito do estudo do Evangelho de Jesus e com a intenção de promover as reflexões necessárias para que possamos agir de maneira transformadora em nossa existência, assumindo uma posição de ação perante os fatos do cotidiano, mantendo a paz e o equilíbrio necessário para entender, compreender e agir naquelas situações que muitas vezes nos trazem desconfortos e angústias. Esperamos também que o estudo e as reflexões nos ajudem a uma convivência melhor com todas as pessoas, principalmente aquelas que compõem o nosso núcleo familiar, com quem dividimos os nossos dias. Damos as boas-vindas aos irmãos espirituais que, porventura, venham participar desse momento conosco. Agradecemos aqueles que se fazem presentes para a nossa orientação e rogamos a Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, que uma vez mais nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Como nós gostamos de fazer, primeiramente a leitura do texto e depois os comentários, passo a passo, conforme ele vai se desenrolando. Então, a lição de hoje, o capítulo de hoje do livro Pão Nosso, é a de número 165, 165, que tem por título Falsos Discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas.
Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar este preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços, sob nossa responsabilidade, constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Mais uma vez, discorrendo sobre o texto do Evangelho, Emmanuel nos traz orientações importantíssimas e que merecem a nossa percepção e reflexão para as aplicações do dia a dia. Vejam que trata basicamente da maneira que nós devemos nos comportar a partir do entendimento que é oferecido. Como nós sempre gostamos de fazer, é interessante contextualizar em que momento, em que circunstâncias foram ditas essas palavras que Tiago nos traz no versículo 22 do capítulo 1. E para isso, então, eu peço que o José, por gentileza, nos ofereça as suas observações. Ok, Maurício, ok, muito obrigado. Todos os que nos ouvem, nos assistem. Então, vamos analisar, primeiro, mais uma epístola de um apóstolo que é apresentada aqui, um versículo, né, de um capítulo de uma epístola de um apóstolo que é apresentado por Emmanuel. Essa epístola, então, escrita por Tiago, é bom que se diga que existem outros Tiagos, né, dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, nós encontramos outros Tiagos. Esse Tiago que escreve essa epístola, ele é chamado de Tiago Maior, conhecido como Tiago Maior, irmão de João, possivelmente um irmão de Jesus, alguns historiadores acreditam. E esse Tiago, então, ele passa a escrever algumas epístolas voltado mais para os judeus convertidos. Vejam que Paulo escreveu algumas cartas, algumas epístolas endereçadas aos gentios, aqueles que não eram judeus, mas que haviam sido convertidos ao cristianismo. Tiago, ele se dedica a escrever para os judeus convertidos ao cristianismo. E muitas vezes alguns enxergam algumas discrepâncias entre as palavras de Tiago, as orientações de Tiago e as de Paulo. Sucede, porém, que Tiago precisava falar numa linguagem apropriada aos judeus, e Paulo precisava falar uma linguagem apropriada aos gentios. Então, essas discrepâncias, na verdade, elas não existem. Então, o que existe é um linguajar apropriado para cada um desses grupos, para que pudesse haver um convencimento adequado desses grupos diferentes para o cristianismo, para a igreja que se iniciava naquela época. Então, Tiago escreve esta epístola e a epístola de Tiago tem uma característica de falar sobre assuntos gerais, enquanto Paulo escrevia para uma comunidade específica localizada neste ou naquele lugar. E Tiago, então, coloca
nesta epístola, esse versículo, né? Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Quando ele diz sede cumpridores da palavra, ele quer dizer apliquem a palavra. Não deixem que a palavra seja somente uma letra morta ou uma letra fria, onde se segue exatamente aquilo que está escrito, sem que haja, sem que se seja colocado nesse cumprimento da palavra o amor ao próximo. Então, esse é o foco de Tiago. Tiago exorta os judeus convertidos a serem participantes da mensagem do Cristo. É isso, Maurício. Obrigado, José. É sempre bom que nós tenhamos esses esclarecimentos a respeito da situação em que é colocado, né, o texto do Evangelho, para que nós, então, possamos ter uma ligação, uma compreensão daquilo que Emmanuel quer nos trazer. Então, é interessante, a gente percebe aí pela orientação que é um chamado, como assim, a palavra tem vida, ela não é simplesmente algo que foi ali pronunciado e que não tem, que tem apenas algum significado, que esse significado seja morto ou simbólico, né? Ela tem ali toda uma estrutura e que pode demonstrar ali né, uma condição muito mais profunda. Tratando do texto, então, propriamente dito, Emmanuel vai nos apresentar a seguinte situação. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra, né? Olha que interessante como ele começa falando, e vai bem de acordo com isso que nós estávamos falando e que o José coloca em relação ao que Tiago nos oferece, né? Que é algo sagrado, algo digno de respeito, algo digno de veneração, né? Aquilo que tem um sentido que possibilita a manifestação da realidade. E quando nós chegamos no livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, quando é perguntado na questão 766, é perguntado aos espíritos, né, sobre se a lei da natureza, né, se é algo natural, os espíritos, dentro da resposta que concedem, diz assim, que Deus não daria ao homem a palavra e as faculdades, né, de maneira inútil. E por aí, então, nós vemos a importância dessa situação que é oferecida para a questão do relacionamento, do comportamento entre as pessoas. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Então, aqui nós temos a relação da questão do verbo com a palavra e a verbalização, né? O texto do Evangelho, ele trata o verbo como sendo o intermediário, é o verbum no latim, aquilo que no grego nós encontraríamos no mesmo texto evangélico. Porém, do original grego, nós encontraríamos a palavra logos, e ambas significam intermediário. Intermediário em relação a quê? Ao theos, a Deus, e ao homem, né? Então, quem é apresentado como logos, quem é apresentado como verbo, né? Jesus é apresentado como esse intermediário. Ele não é apresentado, então, como o ser divino, mas como alguém que faz a intermediação entre Deus e o homem. E aí, Emmanuel traz, então, para essa questão que ele nos chama, né, a atenção sobre
as dificuldades ou situações difíceis que se originam a partir, né, do poder verbalista mal aplicado. Olha só que interessante. A gente não precisa ir longe, não precisa pegar noticiário, nada disso. Analisando a nossa vida. Quantas situações de palavras que foram emitidas e que causaram algum tipo de conflito, algum tipo de constrangimento entre nós e aqueles que conosco convivem. Quantas? Então, nós não podemos dizer de maneira nenhuma que Emmanuel oferece um erro nesse comentário. Ele está corretíssimo. Quantos conflitos não aconteceram por palavras mal colocadas? Quantas situações poderíamos ter evitado se tivéssemos seguido aquele exemplo da água santa do Chico Xavier? Colocar a água na boca quando queremos falar alguma coisa e contar até 10 sem engolir. Aparece no filme, né, Nosso Lar, uma cena muito engraçada em relação a isso. Perdão. Aquele irmão que, num primeiro momento, é indicado para ele que faça isso, ele percebe depois, com o companheiro que está do lado, qual é o verdadeiro significado. Manter a boca fechada, evitar soltar palavras que não teriam utilidade nenhuma e poderiam, inclusive, causar danos, não é? Então, por que a gente, quando muitas vezes nós deveríamos ter ficado calado, nós falamos alguma coisa? Isso é o que cada um de nós deve buscar em si mesmo. Com certeza temos motivos que esclarecem. Com certeza, esses motivos, analisando bem, nós gostaríamos de combatê-los ou eliminá-los. E aí, qual é o nosso esforço para que isso aconteça? Para que, de fato, nós possamos nos comportar dessa maneira. Então, esse é o chamado, aqui no princípio, que Emmanuel faz para a gente. Né? Quantas situações seriam evitadas se nós não fizéssemos um mau uso da palavra? Isso para a gente começar. Algum comentário, José? Verdade, Maurício. Na maioria das vezes, todas as desavenças, elas se originam de palavras mal colocadas. Se originam de pensamentos ou de posturas inadequadas, perdão, que nós temos diante do companheiro que está ao nosso lado. Então, o que precisamos fazer? Primeiro, precisamos assimilar a necessidade de mantermos o nosso equilíbrio, de mantermos as nossas emoções sob controle. A partir do momento que nós mantemos nossas emoções sob controle e que nós olhamos o outro como o nosso próximo, aquele irmão a ser amado, nós deixamos de nos exaltar e deixamos de usar palavras inadequadas que possam ofender ou criar dissidências. Controlar as emoções, olha só que interessante, né? Para manter o equilíbrio, ou manter o equilíbrio para controlar as emoções, né? Aquela questão do que seria primeiro. A questão é que tudo passa por um exercício e exercitando nós faremos com que se torne natural. Mas é importante ter esse entendimento. E aí cada um vai procurando, se de fato quiser mesmo, né? Cada um vai procurando o processo para que realize esse controle que vai manter o equilíbrio, ou o equilíbrio que vai manter o controle, como queiram. Né? Continuando. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas
Identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Olha só, esse parágrafo, olha a relação que ele tem com o ambiente atual em que nós vivemos. Mas é característica desse momento? Não. Emmanuel escreveu, né, esse texto através do Chico Xavier há 50 anos, 60 anos aproximadamente, né? E naquela época já acontecia assim, e antes também. Por que que nós nos encantamos tão fácil com discursos que muitas vezes não têm sustentação na verdade? O que faz com que nós nos encantemos com isso? E isso, eu acredito que procurando cada um em si, vai encontrar a paixão por determinadas situações. Quando nós encontramos o discurso que acalenta aquela nossa paixão, nós não analisamos mais nada, nós não queremos saber se aquilo é verdade ou não, porque aquilo nos encantou, aquilo nos acalentou, aquilo alimentou a nossa paixão. Isso faz com que aconteçam as chamadas dissidências, os chamados, a tomada de partido em relação a determinadas ideias. E isso, é evidente, vai gerar o conflito a partir do momento que cada grupo começa a querer fazer valer a sua posição. Muitas vezes a posição irrefletida, simplesmente defendendo aquela ideia que o encantou. Olha se não está de acordo com o texto evangélico, quando Jesus diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quem poderiam ser esses falsos cristos? Essas ideias que surgem e que nós nos apaixonamos por elas e que nos encantam. E como que elas chegam até nós? Através dos falsos profetas, aqueles que disseminam, aqueles que tomam a liderança na disseminação das ideias. Muda a tecnologia, mudam-se os métodos e nós não mudamos o nosso comportamento. Emmanuel escreve isso há décadas passadas, quando a tecnologia de informação era bem insignificante em relação ao que nós temos hoje, mas hoje nós vemos uma ideia falsa ser propagada pelas redes sociais, através dos digital influencers, com uma velocidade muito grande. E nós nos encantamos por isso, e nós compramos a ideia, nós não queremos comprovação, porque está de acordo com aquilo que a gente pensa. O que é isso? Né? É o falso discurso, é a palavra viva agindo nas nossas emoções, agindo no nosso psiquismo, nos tornando prisioneiros de situações que nós oferecemos as condições para que isso acontecesse. Aí as pessoas se perguntam, mas como que alguém pode acreditar em algo assim? E nós deveríamos perguntar para nós mesmos, como que nós acreditamos em determinadas situações? Se o irmão acredita em algo, é porque aquilo para ele é uma paixão, é algo que ele se encantou. E nós, quando nós acreditamos em algo, é diferente, porque o processo que nos motiva é muito semelhante. Somos todos humanos, na mesma condição de desenvolvimento. Não adianta falar que esse aqui é menos, aquele ali é mais, esse aqui é cristão, aquele ali não é cristão, não é nada disso. Nós estamos numa situação em que todos nós somos parecidos. O maior gênio nesse planeta, ele tem pouquíssima diferença entre aquele que tem a menor qualificação intelectual. O de maior moralidade, ele tem pouquíssimo desenvolvimento a mais do que aquele que ainda se detém no crime.
E nós questionamos o porquê do outro e não o porquê de nós. E agora, sabedores dos problemas que esse posicionamento pode causar, é hora de refletir. É hora de nós tomarmos posicionamento. Antes de passar para o José, eu ainda vou ler o próximo parágrafo e depois a gente passa de uma vez, porque esse próximo parágrafo ele é muito importante. Ele vem nos trazer uma observação em relação ao comportamento que nós adotamos em relação ao parágrafo anterior, que fala da disseminação das ideias. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Aqui fala dos efeitos que podem causar. Toda causa tem um efeito. Eu não observo a causa, eu deixo que ela aconteça sem que eu interaja de maneira positiva, buscando eliminar, ela tem um efeito. Eu volto a chamar a atenção para uma frase do personagem Emmanuel no filme Nosso Lar. Ela é de uma profundidade muito grande. Emmanuel está falando dele mesmo. E ele diz: quantos séculos são necessários para reparar um momento? Qual momento esse? É aquele momento que nós agimos de maneira irrefletida, que nós falamos de maneira irrefletida e não percebemos todo o maremoto que pode causar a partir daquela situação. Então vejam, meus irmãos, a importância que esse texto de Emmanuel nos confere. José? Maurício, veja só como que Emmanuel coloca, ele escreve assim: muito sangue e muita lágrima tem custado. Ou seja, ele coloca de uma forma impactante, que é para chamar realmente a nossa atenção sobre a importância do que está sendo dito, a importância do que está sendo colocado e a importância que tem as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas palavras. Quando nós nos posicionamos de forma equivocada frente ao irmão, quando nós ofendemos, quando nós falamos impropriedades, quando nós agimos de forma incorreta, isso vai ter alguma consequência para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento espiritual. E serão consequências dolorosas, serão consequências que irão exigir de nós uma devoção, uma dedicação para o reparo desses erros. E que podem, como Emmanuel coloca, levar séculos para que sejam reparados. Não só uma existência, mas várias existências podem ser necessárias. E nós vemos que nós, como espíritos antigos que somos, né, estamos nesta existência reparando erros, certamente, que cometemos em nossas existências passadas. Nesta existência e em existências passadas. Então, o reparo que nós temos que fazer é grande. Então, por que nós vamos continuar nos comprometendo com mais dívidas para o futuro? Esse é o momento agora de mudarmos a nossa atitude, para que nós possamos ter existências mais proveitosas no futuro. Um detalhe, porém, que Emmanuel nos traz ele coloca dessa forma impactante, falando de sangue e lágrimas, mas ele nos diz também que o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual.
Então, nós vamos fazer os reparos, nós vamos saldar as nossas dívidas? Sim, nós vamos saldar as nossas dívidas, mas com o Cristo. E com o Cristo, o jugo é leve. Então, nós temos a condição, Jesus não nos abandonou a nossa sorte para as nossas dívidas. Nós temos a condição de termos o seu auxílio, a sua palavra, o seu exemplo, para que nós possamos possamos ter esta evolução espiritual e moral. Legal, José. Ótima observação. Inclusive, já nos trazendo o parágrafo seguinte, né? Que traz a orientação de como que nós interrompemos essa situação. E você falava e eu me lembrei, né? Nós tínhamos aqui na casa alguns dos nossos diretores, o próprio Simonetti, né? Ele sempre nos lembrava disso, o Carlos Eduardo Luz também, né? E fala sobre a economia espiritual. Então, nós voltamos para a existência na Terra com uma ficha de débito e crédito, onde nós temos débitos a serem, né, sanados, que nós precisamos compensar. E, ao longo do tempo, o nosso comportamento deve ser de quitar esses débitos e, na menor quantidade possível, né, criar novos débitos. Nós devemos ter alguns créditos, né? E se nós passamos pela vida de maneira irrefletida, além de não quitar débitos, está arriscado que a gente contraia muito mais. Já pensou sair da existência que você veio para fazer um aprimoramento? Porque nós não é lei de talhão de maneira nenhuma, né? A questão é da gente se desenvolver como espírito, é o progresso espiritual. E aí, a partir do momento que você compensa aquilo que você tem em débito, né, e age no bem, você abre alguns créditos. Então, essa é a questão. Mas já pensou, a gente vem de maneira irrefletida e sai pior do que entrou? Aí é extremamente complicado, né? E eu tenho certeza que ninguém quer isso. E como você leu no parágrafo, né? No turbilhão de lutas, olha só, né? A nossa existência é bem isso mesmo, né? É um turbilhão de lutas. E normalmente essas lutas não são contra os outros, não. Elas são contra nós mesmos. Né? Por quê? Cabe a nós tomarmos a decisão de agir, reagir ou não agir. De maneira nenhuma, né? Então, no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. E nós vemos o evangelho, de fato, ele é um tesouro, ele é um compêndio de instruções para o bem viver, para o bom relacionamento. Jesus, em diversas oportunidades, aquela talvez diante do centurião, quando ele está sendo apresentado à autoridade romana, e que ele leva uma bofetada quando ele responde, né, à autoridade romana, ele mostra como deve ser a nossa ação, sem que as emoções nos dominem, agir. E é da maneira que ele faz. Ele responde ao centurião sem aceitar a provocação, sem demonstrar ira, sem nada disso. Então, essa seria a maneira, agir diante das situações, de acordo com o que o Evangelho nos ensina. No entanto, nós somos esse poço de emoções e que acaba, de certa maneira, nos tirando o equilíbrio, nos colocando em situação, por vezes, complicada, né? E, na sequência, né, cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Olha só, o que nós acabamos de falar. A quem deve ser aplicado? A nós. Eu não tenho que analisar, eu compreendi o Evangelho, agora eu tenho que aplicar no meu irmão, no José. Eu vou aplicar ao José. Ele tem que compreender, ele tem que agir diferente. Não é aplicar em nós.
né? É o programa divino. Que programa divino? O programa divino que vai nos tirar da situação de humanidade comum e nos levar à angelitude, para que nós possamos ter uma utilidade maior nas mãos de Deus, assim como Jesus e os grandes espíritos que estiveram com a humanidade se ofereceram para fazer, se ofereceram em condições. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica leitura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Com certeza nosso nome será conhecido, nós teremos muitos likes, teremos muitos seguidores, né? Então nós seremos aquele que vai aparecer no programa da televisão como influencer digital influencer, perdão, que tem a maior quantidade de seguidores, cujas ideias chegam em todo lugar e que encanta o campo inferior do mundo. Encanta quem? Aqueles que buscam justamente a posição da discórdia, a posição do conflito, mas nunca aqueles que nos farão a realização necessária, que é o intuito, né? Que nos trarão o equilíbrio, nos trarão a paz. E finalizando, eis um motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Mais uma vez, nossos deveres são para quem? Para nós mesmos, no caso. E quais que seriam nossos deveres, né? Olha, de maneira simplificada, amar a si mesmo. Aquele que ama a si mesmo adquire a compreensão para amar o próximo na medida necessária, na medida proposta pelo Evangelho. Aquele que ama o próximo dessa maneira, certamente adquirir a compreensão do amor a Deus. Olha só que maravilha. E o que Jesus diz, né? Toda a lei e os profetas estão aí. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Olha como Emmanuel conduz as orientações a respeito desse capítulo e nos faz chegar a uma situação, a um resultado, que é o resultado que está no Evangelho. Ele parte de algo simples e nos faz chegar a algo que, de fato, nos revela um tesouro de procedimentos para nossa aplicação. Olha que interessante. José? Maurício, hoje tivemos aí uma lição maravilhosa, não? Muito atual, atualíssima em relação a tudo que nos ocorre, né? Você falou bem a respeito das redes sociais, o que ocorre, né, nas redes sociais, os influenciadores digitais, e como as pessoas dão ouvido a tudo isso, né? E por quê? Porque falta às pessoas a compreensão, o entendimento da mensagem de Jesus Cristo. Então, ainda temos a mensagem do Cristo, ainda é uma mensagem a ser transmitida, a ser levada às pessoas. Tá? Muitos ainda podem ter tido algum contato com a mensagem do Cristo, mas não assimilaram ainda. Muitos ainda podem ter ouvido a palavra, mas muito pouco fazem para aplicá-la na sua vida. Vamos nos colocar humildemente entre esses e refletir o que temos feito para que a palavra do Cristo seja assimilada por nós. O que temos feito para que a nossa vida seja modificada. Estamos dando
ouvidos a teorias, a profetas, falsos profetas, que ainda nos influenciam negativamente. O maior profeta, o maior influenciador que temos é Jesus Cristo. É a Ele que devemos dar atenção. É a palavra dele, o exemplo dele, que estamos aqui para ouvir e prestar atenção e, sempre que possível, colocando em prática na nossa existência, no nosso dia a dia. Muito bem, José. É impressionante como as oportunidades que nos são oferecidas para compreensão do texto evangélico, como elas chegam no dia a dia. Essa oportunidade da realização do SEAC no lar, onde nós podemos levar até os companheiros o evangelho no lar, ela nos permite, em primeiro lugar, esse estudo, essa compreensão, e por isso talvez sempre a importância de refletir a respeito das palavras de Jesus e daqueles que com ele conviveram, sempre trazendo para a nossa realidade, porque o homem evolui na Terra, a humanidade evoluiu, é inquestionável a evolução que a humanidade obteve em todos esses séculos. Mas é impressionante também como nós, e quando eu digo nós, eu me coloco na situação, tenho certeza que você vê da mesma maneira, como nós nos deixamos iludir por situações que muitas vezes nos passam de maneira irrefletida. E, como eu já disse em outra oportunidade, é sempre interessante relembrar aos companheiros, as palavras de Jesus são atemporais. Então, muitas vezes, aquele que não conhece, ele fala, poxa vida, mas os evangelhos foram escritos há tanto tempo, estão desatualizados. Não, não é dessa maneira. Jesus deixou uma mensagem que é atualíssima, ela se aplica ao momento atual como ela se aplicava no início da criação e durante aquele período que ele esteve com os irmãos ali na região, na Galileia. E para isso basta simplesmente, talvez, e aí eu estou falando simplesmente, porque a questão é simples, mas eu entendo que a estrutura complexa que nós precisamos desarmar, de retirar esse véu que cobre nossos olhos, a nossa razão, a nossa interpretação, de achar que as coisas não têm um sincronismo, não têm uma integração. Quando nós vemos as palavras de Emmanuel a respeito do texto evangélico, ele muitas vezes nos traz uma reflexão que nos leva a outras, inclusive, e nos ajuda, de certa maneira, a chegar a situações que eu diria até surpreendente. É como se o dia nascesse diante dos nossos olhos, apesar da claridade existente. Eu sempre convido todos os irmãos, todas as pessoas que nos acompanham, a despenderem um tempo para essa leitura. A leitura do texto do Novo Testamento, aproveitando a leitura das obras espíritas que nos trazem grandes esclarecimentos. E sempre fica o nosso convite para todos, estudem a doutrina espírita. Mesmo que não tenha a intenção, o intuito, né, de ser espírita, não é essa a questão, mas a quantidade de conhecimentos que são adquiridos ou que nos trazem as reflexões, né? Inclusive que nos podem ajudar até com comentários a respeito daquilo que nós já acreditamos saber. Com isso, nós vamos encerrando por hoje
Eu me despeço de todos os senhores e passo a palavra para o José, que peço para que, além das suas despedidas, faça a prece de encerramento, José. Ok. Muito obrigado, Maurício. Nós vamos então nos despedindo, já dando nosso boa noite a todos e conclamando aos irmãos que nos ouvem e nos assistem a elevarem o seu pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por mais uma existência, por mais um dia desta nossa existência, por mais um dia em que estivemos reunidos, estudando a doutrina espírita e a palavra do Mestre Jesus. Que a nossa vida possa ser tocada de forma positiva por tudo isso que estudamos, que possamos ter o nosso coração aberto para receber a mensagem e também para oferecer aos irmãos tudo aquilo que o amor do Cristo, o amor ao próximo, tem para oferecer, que é a união entre as pessoas, a união entre os povos e a harmonia entre todos nós. Que toda a nossa estrutura que o Centro Espírita Amor e Caridade oferece possa continuar sendo um caminho, um veículo através do qual a palavra do Cristo seja difundida. E todos nós, assim emanados, possamos nos encontrar no mundo espiritual, nos abraçarmos e termos a certeza de que fizemos a nossa evolução da melhor forma possível. Em nome de Jesus, através do qual iniciamos esta nossa reunião, vamos encerrando também agora. Muito obrigado a todos e que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.